Oi, gente! Eu sou a Lia Depp. Sou o Stefano Bruno. E hoje nós vamos falar sobre nossas experiências. Experiências profissionais aqui, né? O como foi que a gente conseguiu emprego, como foi os empregos, né? A nossa experiência, o que a gente sentiu, porque foram empregos totalmente diferentes da nossa área no Brasil. Então, assim, foi uma coisa muito, como eu posso dizer... Diferente? Não, não é diferente. Não, assustadora? Não assustadora, mas tipo assim, é aquele negócio de você estar fazendo aquele serviço, você olhar e pensar assim, meu Deus, eu nunca me imaginei fazendo isso. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, eu vim na frente. Aí procurei trabalho em todo canto. Como meu objetivo era o quê? Encontrar a casa e conseguir trabalho. Sair entregando currículo, sair em loja, sair em restaurante. E acabei meu primeiro emprego foi num restaurante. Eu comecei a fazer um part-time nessa agência, na verdade. Eu não fiquei o dia todo, eu ficava só no horário do almoço. Explica o que é um part-time. Part-time aqui seria o nosso bico no Brasil, porque aqui bico é outra coisa, totalmente diferente. Eu entrava 11 horas, ficava até 3 horas da tarde. Aí eu recebia por hora trabalhada e ganhava gorjeta também. Ganhava até gorjeta, uma boa gorjeta. Aí a gente almoçava lá e todo o trabalho. Eu comecei a ir no final de semana. Ela me chamou para trabalhar sábado e domingo. Aí como eu desenrolei bem, ela começou a chamar a semana toda. Aí eu comecei a ficar a semana toda com ela e no final de semana. Ficava nesse horário da manhã e depois de 3 horas da tarde a gente ia para casa. Aí, eles funcionavam assim, eles abriam às 9, iam até às 2 e aí voltava às 6, né, da noite e até às 9 horas da noite. Só que eles precisavam lá do Stefano na hora mesmo do rojão, do pesado, que era a hora do almoço. Então ele ficava nesse horário de 11 da manhã, que era o tempo que o pessoal chegava, ia organizando ali, né, ia servindo, e até às 3, que era quando finalizava a limpeza, finalizava tudo, ele almoçava por lá, por sinal, comida maravilhosa, muito boa. E aí ficava por lá, até, né, organizando tudo, limpando tudo, e quando dava 3 horas, geralmente era o tempo que eles acabavam, e pronto, aí ele ia para casa. É porque normalmente quem trabalha aqui em restauração. Restauração, né? Restaurante, eles falam. Eles trabalham em 2 horários divididos. Trabalha pela manhã, tem a pausa para almoço, vão para casa, e retornam 6 horas para pegar o horário da janta. Da janta. É bem puxado, bem diferente. Lá eu trabalhei de ação, né? Ajudava, servia, limpava a mesa, pegava pedido. E desenrolar também, né? Que aparecia muito espanhol, francês, inglês, aí... E aí, sem falar que ele tinha que aprender os N cafés que tem aqui, né? Tem muito café. Porque tem muito café. É o pingado, é o curto, é o cheio, é a xícara, é muito. Vários nomes, né? Que eles dão para a quantidade de café, o modo que o café é feito, é bem diferente do Brasil. Então ele tinha que pegar todos esses macetes, também em relação às bebidas, que o Stefano não bebe, né? Então ele tinha que saber quais eram as bebidas que o cliente queria. Então, assim, foi um desafio bem grande para ele, mas de qualquer forma ele desenrolou bem. Falando para entender também como é. A gente pensa, fala português, mas não, mas tem um que às vezes é bem complicado de entender. E eles falam muito rápido. Eles falam que a gente fala rápido. Eu sei que eu também falo um pouquinho rápido. Mas eles falam muito rápido. E tinha que entender na hora, anotar o pedido. Às vezes eu anotava o que eu entendia. Chegava pra dona do restaurante e falava assim, ele pediu tal coisa. Ela ficava pensando, tal. Aí tal coisa. E ela que... Geralmente, como ela tinha sempre a mesma clientela, então ela ia lá e perguntava assim, quem foi? Aí ele apontava, ela, sei o que é. Aí explicava pra ele, olha, é tal coisa, assim, certo? E eles eram bem bacanas, os donos, a filha do dono também, eles eram, a equipe toda. Era maravilhosa, tinha muita paciência de ensinar, era muito simpático eles. Então, assim, eu falo a gente porque eu passei também uma temporada lá quando eu cheguei, e a gente não teve dificuldade, né, em relação a isso, né, porque teve pessoas realmente que tiveram paciência de ensinar, eram simpáticos, ensinava da melhor forma possível, até hoje a gente tem amizade com eles, e assim, graças a Deus que para início de trajetória aí para ganhar uns eurinhos, a gente foi bem. Eu tive de sair lá porque também não era contrato, não tinha contrato lá. E como a gente chegava, eu precisava de contrato para poder me legalizar. Então, comecei a entregar currículo em outros locais, falei para ela que estava entregando currículo, e fui chamado a uma empresa de distribuição, que é uma padaria, lá um grupo, né, que tem várias empresas dentro. Fui chamado para trabalhar lá, em carrinha, que eles falam, que é um caminhão. Tipo aqueles caminhão baú? Pronto. Eu fazia as entregas, saía daqui, entregava em Porto, em
Em Braga. Guimarães, andava. O bom é que eu conheci vários lugares, né? Mas eu não tinha experiência nenhuma. Não, o bom não era a experiência. O bom que nós brasileiros sabemos que a carta no Brasil, a carta CNH da gente, né? Cada CNH é específica para uma categoria, né? E ele não tinha essa categoria. Não, na verdade, sim. Eu tenho a e B, mas o caminhão que eu dirigia, ela estava nessa categoria ainda, porque era até certa tonelada. Até certa tonelada eu podia dirigir esse carro. Mas eu não tinha experiência, é um carro grande, alto. E eu falei para ela, não, você vai desenrolar. Desenrolou. Desenrolei. Fiz várias entregas, mas todo dia eu saía com medo. Cheguei ela batendo no meu carro, que eu tava. A outra vez eu bati, na verdade, numa casa de uma mulher, bati, arranquei um pedaço do caminhão, arranhei várias vezes. E eu falei para ela, não dá para mim, agradeço muito a oportunidade, mas assim, não é uma coisa que eu me identifico, não é uma coisa que eu consigo desenrolar. Falei para ela, fui bem honesto. Me passa para outro setor, que tinha outro setor lá Era dentro mesmo de embalamento, né? E tal. Disse, não, você vai conseguir. Na produção. Eu vi, já que não era para mim, eu tinha que ser sincero e comecei a procurar o quê? Em outras áreas, comecei a ter currículo. Até que, graças a Deus, fui chamado para a fábrica. E aí, quando ele foi chamado para a fábrica, ele foi lá, agradeceu, escreveu a carta, né? Que a gente tem que escrever uma carta do próprio punho, dizendo o porquê que a gente está desistindo daquele emprego. E aí ele entregou lá, pronto. Aí então ele foi para a fábrica. Aí como foi a tua experiência na fábrica? A fábrica eu comecei numa empresa terceirizada, que é uma empresa que faz serviços de qualidade. Ela é contratada para uma empresa só para fazer a vistoria, a verificação de produtos. Era uma empresa automotiva, né, de peças de carro. Era de porta de carro. De porta de carro. E comecei a trabalhar lá no horário da tarde, de 2 às 10. Foi bom, porque foi a experiência, era a área que eu queria. Era uma área que a gente sempre visou trabalhar em fábrica, né? Porque tem horário para sair, tem horário para chegar, final de semana não trabalha, feriado também não trabalha, tem os benefícios, né? Que vale alimentação, seguro-saúde, né? Então tem coisas que realmente atraem a gente. Então assim, a gente começou a focar nisso, procurar na fábrica. Se eu fosse um sábado ou um domingo, eu receberia hora extra. Se eu passasse no horário, que às vezes eu cheguei a passar que ela pedia, eu entrar de manhã e ficar à tarde, eu ganhava extra, né? Isso, na outra empresa que eu tava, eu entrava no horário de manhã, acho que era 8 horas, era para ficar até as 4. Normalmente eu chegava 8 da noite, 7 da noite e não ganhava extra. Isso aí também foi muito eu querer sair de lá. Eu sempre pensei nisso, né? Trabalhar. Aí, estando lá, como era uma empresa especializada, que não tinha uma estabilidade grande, né? Que qualquer coisa, acabava o serviço, a gente ficava sem trabalhar e não recebia. Aí comecei a treinar currículo de novo. Aí foi muito engraçado isso do Stefano, porque ele começou a trabalhar lá. Quando eu cheguei aqui, ele já estava trabalhando nessa empresa, né? A empresa da distribuidora, eu não estava aqui ainda. Aí quando ele começou, a primeira fábrica que ele pegou, né? Que foi a terceirizada da terceirizada, ele começou. E aí, o que foi que aconteceu? Toda quinta-feira, quando ele saiu do trabalho, ela falava pra ele assim, não precisa vir amanhã, porque não tem serviço. Tava se sentindo, caralho, só trabalho de segunda, quinta, etc, tal, blá, blá, blá. E eu, Stefano, isso tá certo. Aí ele, não, tá certo, ela que disse que quando eu tenho que... Beleza. Gente, quando chegou o final do mês, que o Stefano ganhou o salário dele, mais de 200 euros. Minha irmã, eu quase surto naquela casa. Cadê o teu salário? E ele, não sei o que lá, disse, meu amigo, esse negócio de ficar sexta-feira em casa não dá certo. Foi aí que a gente descobriu que aqui a gente só ganha pelo que a gente trabalha. Enfim, trabalhou, ganhou, ficou em casa, já era. Você não ganha por aquele dia. Igual atestado médico. É igual atestado médico também. Se você botar um atestado e você faltar, você não ganha nada. Só bom é você justificar que você não faltou para não ser demitido. E aí o que foi que aconteceu? A partir desse momento, Stefano Brum trabalhou de segunda a sexta lindamente. Quando ele saía de lá, quinta-feira, que ela falava assim, amanhã não pode vir, não precisa vir. Ele olhava pra ela, eu venho, nem que seja pra limpar o chão, mas eu venho. Mãe de outra pessoa não vim, mas eu venho. Arranje alguma coisa pra me fazer, mas eu venho. Gente, só foi a primeiro mês, pra nunca mais na vida. Aí pronto, aí ela começou a colocar ele pra segunda-feira, às vezes era outro horário. Ela, olha, pode vir tal horário? Posso. Ia em tal horário, fazia outra função lá, mas não deixava de ir, porque eu peguei uma amizade grande difícil com ela, com a gerente, que é a responsável da empresa, né? E acabei colocando outras pessoas também. Coloquei a Lia quando ela chegou, coloquei a mulher do Paulo, que veio com a gente também, coloquei outras pessoas. Outras pessoas que a gente sempre indicou, porque ela sempre precisava. O ruim de lá era só isso, porque o fato de que quando chegava as férias do verão,
eles davam baixa no nosso contrato, pronto, a gente não recebia nada. A gente passava, e aqui o verão, as férias são 3 meses, bem dizer, e não tinha serviço. Aí a gente ficava, como é que a gente pagava as contas, né? A gente não ganhava nada. E a gente não tinha tempo suficiente para entrar com o subsídio de desemprego, porque é a partir de 1 ano. E aí a gente começou a falar, não, a gente tem que ir para outro canto, tem que ir para outro canto. Aí, graças a Deus, os currículos fui chamado. Aqui, assim, quando a empresa é grande, tem que ser uma empresa terceirizada, né? Que faz contratações. Início a empresa terceirizada. Entreguei currículo, fui chamado para uma das grandes empresas aqui. Todo mundo visa essa empresa, é muito boa, é multinacional. Comecei a trabalhar, graças a Deus, com 8 meses de trabalho, eu consegui ser efetivado na empresa. Que é uma outra questão. A gente começa com um contrato temporário, que pode durar 1 ano, 2 anos, já vi contratos até durarem 4 anos. Né? Depois disso, se eles gostaram do seu serviço e se eles estiverem precisando de gente para recrutar, né, para dentro da própria casa, eles têm uma margem ali de número, uma cota de pessoas que eles precisam ter realmente efetivado dentro da empresa deles, né? E aí eles vão e lhe contratam. E isso já é um alívio, assim, porque você já fica seguro estável, que, né? Tipo, você está estável. Então, assim, é tranquilo. É tipo como se fosse um concurso público no Brasil. Pronto. Você tá seguro. Porque a gente vê, assim, tem pessoas que eu conheço lá na minha empresa, tem 16, 20 Meu Deus, que peixão gigante que saiu ali, caralho, véi. Miguel! Ele botou a cabeça pra fora, acho que ele pegou alguma coisa pra comer. Stefano! A gente tá aqui do lado dos pântanos, a gente fala, né? Das árvores, a gente fala... Aí... Tem um rio, vocês estão vendo o rio aqui, né? Gente, eu nunca tinha visto. Enorme, era enorme mesmo, sério. Sim, vai, continua. Mas ali, ele pulou de novo. Piloto, viu? Eu vi agora. Aí fui pra essa empresa, passei 8 meses, aí fui efetivado. Pronto, tem uma estabilidade, já tô lá 2 anos, né? 2, acho que... 2. Passei 8 meses na empresa terceirizada, já tô 2 anos pela casa. Pela casa mesmo. Aí já fica melhor, quando você passa pra casa, algumas empresas eu pago um pouquinho a mais. Tem o seguro saúde. Eu tenho o meu salário, por exemplo, já é um pouquinho a mais do salário mínimo daqui. Porque lá na empresa que ele tá... Quanto mais tempo fica, mais o salário vai aumentando. O que não é em todas as empresas, tá? Mas a dele tem esse 3 anos, a cada 2 anos que aumenta, né? O meu já aumentou já. A cada 2 anos aumenta o salário lá, que fica maior do que o mínimo. Já fica proporcional, fica bom, né? Porque ela tem um aumento do mínimo todo ano e tem o meu aumento que eu tenho em cima da empresa que eu trabalho. É boa a empresa, eu adoro, porque assim... Ela é maravilhosa. Maravilhosa, é uma das melhores empresas que tem aqui. O horário é o mesmo, de 2 às 10. Final de semana, quando eu vou, eu posso optar, fazer o sábado, eu posso optar por ganhar 12 horas de trabalho, hora extra, ou ganho proporcional 12 horas trabalhadas, trabalhando só às 8. No domingo, eu ganho tanto a extra como horas. E paga bem. Paga muito bem. Então, assim, isso foi a experiência do Stefano. Ele está lá. E sábado também eu faço um part-time pela empresa que eu trabalhei primeiro. Pronto, a terceirizada da terceirizada, ele ainda continua nela, só que só aos sábados que ele faz um part-time pela manhã, em uma das fábricas daqui, fazendo a limpeza. De uma máquina. Das máquinas. A limpeza de máquina é muito tranquilo mesmo. Porque são máquinas de costurar. O pessoal tem que deixar limpa para na segunda-feira eles trabalhar, né, com ela limpinha. Trabalhar com ela limpinha, porque fica resto de linha, agulha, muito óleo. Aí eles fazem toda essa manutenção da máquina e do local também, né, porque o chão fica muito cheio de óleo, para poder já, quando segunda-feira o pessoal chegar, já tá com as máquinas ok. E a minha experiência, comecei no mesmo part-time dele na restauração, né? Quando ele saiu, ela sentiu muita falta dele. E foi logo em seguida eu cheguei e ele falou, olha, minha esposa chegou, se você quiser ela vai. Aí pronto, fui, né? Passei um bom tempo lá também, só que aí, como eu falei pra você, né? Criança, aluguel. Estabilidade de ter contrato, né? Eu precisava do contrato para dar entrada na minha manifestação de interesse, né? Que não existe mais, hein? Que não existe mais, pelo amor de Deus, não existe mais. Aí a gente, quando chegou, a gente deu entrada na manifestação de interesse para ter a nossa legalização. E aí o que acontece? Eu passei um bom tempo lá também, até conseguir entrar na terceirizada da terceirizada também, do Stefano. E aí o Stefano me botou lá dentro, e aí foi quando eu fui, né? Passei acho que uns 3 meses, acho que até menos se duvidar. Entraram de férias, deram baixa, eu não recebi nada, porque eu não tinha tempo suficiente para dar entrada no subsídio. E aí eu falei pro Stefano, não posso ficar parada, vamos atrás de emprego. Aí comecei a colocar currículo, aí quando foi setembro, final de setembro, consegui em outra fábrica, né?
E aí já era pela terceirizada mesmo, normal, né? Recebia todos os direitos e tudo mais, tinha vale alimentação, era bem bacana lá, só que era um bom, assim, era um pouquinho longe de casa, e como eu não tenho carta, isso me dificultou muito, porque eu precisava de boleias é carona, né, para poder me levar até lá, porque devido a que o transporte público, eles não chega até essas áreas de fábricas. Que aí chama zona industrial. Zona industrial. E aí acontece que a gente precisa de boleia. Consegui 2 meninas, né, que ela revezava um carro e eu pagava elas semanalmente, né, para ajuda de custo ali do veículo. Só que ambas saíram. Uma saiu antes porque não aguentou o rojão da noite e a outra ela torceu o pé e deu baixa. E aí foi final de ano, me lembro que foi em dezembro. E aí eu falei pro Stefano, a gente vai aguentar esse dezembro porque aqui no inverno realmente é muito complicado de se arranjar emprego e eu não queria ficar desempregada. E aí foi quando eu arranjei, né, outra boleia, só que as meninas que me davam boleia, elas só me levavam, porque elas entravam 30 minutos antes de mim. E aí elas conseguiam me levar, mas elas não tinham como esperar eu sair, né? Então isso meio que quebrou minhas pernas, porque o Stefano ia todo dia me buscar até lá. E aí foi um gasto enorme, porque além de eu ajudar, né, na manutenção do carro das meninas, eu tinha que botar gasolina no nosso carro para ele poder me buscar. Aí eu falei pro Stefano, não, vamos aproveitar dezembro, porque tem muito feriados em dezembro, tem a semana de férias também, então tipo, eu trabalhei 15 dias em dezembro, então dá para aguentar as pontas, e quando for janeiro eu já começo a procurar outra coisa, já peço para sair e pronto. Aí eu me lembro que quando foi dia 5 de janeiro, um pouquinho antes, foi dia 5 de janeiro, eu recebi uma ligação, e aí era uma proposta de emprego, e aí eu falei, não, olha, eu tô pensando mesmo em sair dessa fábrica que eu estou e tal, aí a moça falou, não, pois bote a carta, né, pague os 15 dias, que eu tinha que pagar 15 dias de aviso prévio, pague os 15 dias e depois entre em contato conosco, beleza. Assim fiz. No dia que eu botei a carta, a menina que coisou o pé, mandou mensagem dizendo que tava voltando. Só que eu disse a ela, não, já botei a carta e eu realmente vou sair. E ainda bem que eu saí, porque pouco tempo depois ela voltou pro Brasil. Aí acabou que... Aí pronto, botei a carta, trabalhei. Eu me lembro que, como o pessoal da fábrica já sabia que eu ia sair e o serviço estava pouco, eles me deixaram ainda uns 15 dias não, mas acho que uns 7 dias eles me deixaram em casa recebendo. Ela falou, olha, Lia, vai pra casa, não precisa tu vir mais, tu vai receber teu dinheiro todo ok, direitinho, como se estivesse trabalhando, não te preocupas com isso. Beleza, fui pra casa. Aí foi quando deu os 15 dias, entrei em contato com a empresa que entrou em contato comigo, dizendo que tinha uma oferta de emprego. Só que ela disse que a oferta de emprego tinha sido preenchida. Me deu um leve desespero, né? Porque eu não estava esperando por isso. Beleza, foi quando aí eu fiquei desempregada, né? E como eu pedi para sair, eu não podia dar entrada no subsídio de desemprego, porque eles não me davam uma carta de declaração dizendo que eu tinha sido posta para fora, etc e tal, blá blá blá, para ter direito. Aí pronto, fiquei meio que desesperada, né? Porque você vir pra cá com 3 crianças e ficar desempregada não é a melhor coisa que você faz na sua vida, né? Ainda mais quando chega, né? Ainda mais quando chega, recém-chegada, né? A gente realmente precisa trabalhar. E detalhe, eu não tava nem... Ainda tava esperando pra entrevista da AIMA, né? Ou seja, eu precisava do contrato, querendo ou não. E aí foi quando a gente encontrou uma moça que trabalhava com a gente na empresa temporária da temporária. Aí o Stefano falou com ela, olha, a Lia tá desempregada, não estão precisando de gente lá? Aí ela falou, não, então sim, eu vou falar com a fulana para colocar. Isso foi na segunda. Na sexta, na quinta ela me ligou dizendo, olha, Lia, bora voltar a trabalhar. Eu disse, bora. Aí na sexta eu já voltei também. Aí pronto, fui ficando, só que aí fiquei ainda um bom tempo. Só que aí ia se aproximar o quê? Das férias. Já sabia que ia parar lá, né? Já sabia que ia parar, eu não podia parar. Comecei a ficar com medo. Eu olhei pro Stefano, né? O quê? Começamos a distribuir currículo. Vamos pro currículo. Distribuindo. E nada. Só que esse digníssimo, quando ele passou para casa, que ele foi dar baixa nas contas dele, né, no contrato dele com a temporária, ela perguntou se ele tinha alguém para indicar. E ele falou, olha, eu tô a minha esposa. Aí ela, não, pois vamos buscar ela. E foi bem engraçado isso. Por quê? A gente tem uma memória boa aqui. Não, foi engraçado isso, foi por quê? Porque eu tinha feito a seleção para a empresa que ele estava, eu recebi a negativa, dizendo que eu não tinha sido escolhida, e 2 dias depois eu recebi a positiva. Aí eu fiquei assim,
caralho, isso tá certo? Aí eu fui, mesmo assim eu fui, né? No horário, no dia, no local, eles pediram pra eu ir. Aí foi quando eu cheguei lá e fiquei lá sentadinha, aí foi quando as meninas chegaram, né, que ia fazer a segunda seleção, né, a segunda etapa, aí foi, eu olhei assim pra ela e eu falei assim, quando eu cheguei, ela já falou assim, você é esposa do Stefano? Aí eu disse, sou. Aí ela, não, tudo bem. Aí elas entraram na sala, organizaram lá dentro, aí me chamaram. Aí pronto, fizeram o teste, que é o teste de, como se chama, Aqui é o psicológico no Brasil. tipo como se fosse psicológico no Brasil. Fiz o teste e tudo mais. Aí ela corrigindo, aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu tinha recebido uma negativa e 2 dias depois eu recebi a positiva. Tá certo isso? Aí ela olhou pra mim de novo. Mas tu é a esposa do Stefano? Aí eu disse, sou. Aí ele, tá certo. Aí eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí ela apertou de novo. Tu é a esposa do Stefano? Aí eu tava tendo de mostrar uma foto já pra ela pra perguntar se era aquele mesmo, né? Aí eu olhei assim, eu disse assim, sou a esposa do Stefano. Ela, não, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí pronto. Aí a gente ainda demorou mais um tempo pra eu ser chamada, não fui chamada de imediato, acho que demorou uns 2 meses. Aí foi quando elas me chamaram justamente final de junho. Junho? Foi começo das férias, né? Foi no início das férias. É tanto que ele tirou férias e eu não, porque como eu tinha acabado de entrar, não tinha tempo pra tirar férias. Aí a gente foi. Aí pronto, comecei. Empresa maravilhosa, eu não tenho o que falar. As pessoas muito acolhedoras, tratava a gente muito bem. Eu tava muito empolgada já tinha pego uma boa parte das coisas que realmente eu precisava pegar. E aí foi quando eu recebi a ligação de que, como estava se aproximando das férias mais uma vez, eles não tinham, e a produção estava pouca, eles não tinham mais o porquê de ficar comigo. E eu me lembro que nesse dia fui eu e várias pessoas. Eles fazem assim, eles fazem contratações 20, 30 pessoas para cobrir férias ou o que seja. Aí quando baixa a produção, essas pessoas que são da terceirizada são postas para fora. São as primeiras apostas para fora, claro, porque eles não vão colocar as pessoas de dentro da casa para fora, né? Até porque é menos dinheiro para eles, né? Pagar. E aí foi quando eles me deram o aviso, né? Eu paguei o aviso em casa, não precisei ir, recebi todo o dinheiro bonitinho, passei 1 mês em casa, até o Stefano falou, tu tira esse 1 mês de férias, descansa e a gente vai atrás de emprego de novo. E aí pronto, aí foi quando aí nessa época, como eu já estava quase há 2 anos aqui, eu tive direito ao subsídio de desemprego, porque o subsídio de desemprego aqui é bem diferente do Brasil, vai depender do quanto, os últimos 12 meses de salário, o quanto você já contribuiu no decorrer desse tempo, né? Aí fizeram lá as contas, eu vi o valor que eu ia receber, não é um salário mínimo, tá, gente? É abaixo do salário mínimo, e eu ainda peguei 11 meses, não foi? De subsídio de desemprego. E aí pronto, aí foi o que aconteceu. Eu fiquei no subsídio, né? E aí tem que ir para convocatória, mostrar que você está procurando emprego, porque você precisa procurar emprego, né? Porque a intenção deles é ali colocar no mercado de trabalho novamente para não pagar mais o subsídio de desemprego, né? E aí pronto, aí eu fui fazendo tudo conforme para não perder o subsídio de desemprego. Só que aí acabou que eu fui chamada agora recentemente para voltar a trabalho, que eu dei graças a Deus, né? Que nada como estar trabalhando, porque a diferença do meu subsídio por que eu recebia foi assim, bote aí uma chibatada de 600 pau a menos. Então, para mim, fez uma diferença gritante, né? Então, aí eu falei assim, não, eu tenho que voltar ao mercado de trabalho, E aí eu voltei agora, estou numa fábrica também maravilhosa, as pessoas muito bacanas, as pessoas muito acolhedoras, o trabalho em si é tranquilo. Então, assim, eu não tenho muito o que reclamar. Voltou para a mesma zona industrial do primeiro emprego dela, né? Foi. O primeiro emprego do qual eu trabalho na zona industrial de Lanheses, uma cidade próxima. 13 quilômetros, 10 quilômetros. Dela fica 15, né? 20 quilômetros. Ela foi pro lado de Arcos. De Arcos, pronto. A mesma zona industrial que eu tava quando as meninas, uma saiu e a outra quebrou o pé, eu voltei para lá novamente. Mas é em outra fábrica, né? Não é na mesma fábrica. Menor. Uma fábrica bem menor, né? Ser efetivado, a chance de ser efetivada é maior. Assim reza a lenda, né? Vamos aguardar aí. O contrato inicial é de 2 anos, né? Pelo que eu vi, pelo que eu converso com as pessoas, eles não contratam antes disso. Eles realmente deixam 2 anos pela terceirizada. E aí depois disso, geralmente contratam. E ela deu a certeza que a contratação é certa, porque ela disse que a rotatividade lá é mínima. Mínima mesmo. Geralmente é o pessoal que pede para sair, eles nunca colocam para fora. Então é isso. Foi. Né?
que mais podemos falar? Eu acho que basicamente isso. Foi... Vai falar mais, falar das nossas experiências de trabalho, como foi, como está sendo. E aqui, a única dica que eu tenho para quem está chegando é o quê? Se você procurar, acho que para a gente que foi o melhor, procurar em centros industriais, que é fábricas, e as empresas terceirizadas. Você mandar currículo para ela, que as empresas que contratam são as empresas terceirizadas. Se for uma empresa menor, você vai lá pessoalmente, que foi no caso da minha da distribuidora. Eu entreguei lá pessoalmente, fui chamado. Mas as empresas grandes só contratam com empresa terceirizada. Isso. E nisso, contrapartida, empresa terceirizada, aí faz lá o teu trabalho, orar para que eles realmente estejam precisando de gente quando tá ali finalizando o teu contrato, para que eles possam te efetivar. E claro, gente, fazer o seu trabalho, né? Não botar corpo mole, não ficar faltando, que eu acho assim um absurdo. Tinha gente que faltava papcas e eu ficava olhando assim, meu Deus do céu. Eu via gente Enfim, que eu tava na terceirizada, ficava matando trabalho, porque aqui eles gostam muito de fumar. Isso aí, né? Aqui mas assim, é muito de fumar, mas pelo menos nas vezes das empresas que eu trabalhei, o horário que eles saíam para fumar, que eles permitiam, era o horário do teu intervalo. Pois é, mas pronto. Tem gente fora que isso, abusa, não. vai no horário fora do intervalo, fica saindo. Tem gente lá onde eu trabalho que em 10 minutos sai para fumar. É um absurdo isso. É um absurdo porque acaba sobrecarregando outras pessoas, né? Outras pessoas da linha. E aí isso é chato, né? E aí isso tudo, você acha que não, mas isso tudo eles veem. Eles veem e eles não falam nada. No momento certo, você vai-se embora, eles não falam nada, e a vida que segue. Então é isso, o vídeo de hoje foi isso, mais falando sobre um pouco da nossa experiência aqui, né? Stefano, Deus quiser, se ele tiver de mudar, que seja para alguma coisa melhor, se for na área dele, até falo para ele, se for na tua área mesmo, que tu ganhe muito bem, porque aonde ele está realmente é uma empresa maravilhosa, eu não tenho o que reclamar de lá, ele também não tem que reclamar de lá, ele que trabalha lá não tem que reclamar. E eu tô ainda em busca aí de ficar efetiva, porque é algo que realmente eu almejo muito, né? Porque... Na minha cabeça, eu só vou procurar na minha área depois que ela ficar efetiva no canto. Se ela tiver a estabilidade dela, que eu tenho a minha estabilidade. Se ela tiver a estabilidade dela no canto, aí eu começo a procurar na minha área. Ou fazer um part-time, aí eu ver que vai valer a pena, aí eu saio da minha área. Mas hoje em dia eu não viso muito isso, porque eu tenho uma estabilidade. E é a melhor coisa que tem. E pra gente que estamos acostumados a passar 7, 10 anos numa empresa, pra gente isso pesa muito, né? Eu quando vi que eu não ia ficar lá, eu meio que murchei, né? Porque eu disse, ô Stefano, vai começar tudo de novo, né? Mas é isso, é a vida de imigrante, né? É a vida que você está começando no outro país do zero, né? É do zero e a gente tem que aproveitar as oportunidades, dar o melhor, correr atrás. E se Deus quiser, é Deus abençoando. É aquele negócio, se não for uma porta que abriu para você, é porque realmente Deus tem algo melhor para você. E é correr atrás, né? Não ficar esperando por ninguém. E é isso, gente. O vídeo de hoje acho que foi um pouco mais longo, né? Falando das nossas histórias, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.